Bom dia a todos. Tá me ouvindo, Tilly? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Turma 159, né? Como? Turma 159. Turma 159. Ana Carolina, bom dia, tudo bom? E os demais alunos que eu não estou enxergando aqui. São 13, tá ótimo. Muito bem, já vamos iniciar. Gravando. Prezados alunos, é um grande prazer encontrá-los. É um grande prazer substituir por hora o professor Gustavo, com quem eu reparto essa disciplina e com quem eu tenho o grande prazer de falar com vocês de uma maneira franca, tranquila e concreta. Eu gostaria de estabelecer... Desculpe, saiu fora aqui. Gostaria de estabelecer, pessoal, o que houve? Gostaria de estabelecer com vocês, então, basicamente, o panorama das nossas aulas, a partir dessa segunda parte do programa. Recordo, meu nome é Ricardo Cobolt de Araújo, sou professor dessa universidade há mais de 30 anos e sempre dedicado às disciplinas de Direito Internacional Público e de Direito Internacional Privado, com quem espero contar a partir do 10º semestre, onde vamos analisar outras questões vinculadas. Bom, me coube por determinação da segunda parte do programa tratar de alguns assuntos básicos relativamente ao conteúdo da nossa disciplina. Eu vou simplesmente aqui relatar os pontos que seriam objeto do nosso estudo, que vamos iniciar com os conflitos internacionais entre Estados, certo? Analisando todos os meios diplomáticos, judiciais, coercitivos. Vamos falar da guerra, vamos falar da responsabilidade internacional dos Estados, vamos falar sobre os órgãos das relações internacionais, vamos falar ainda sobre as organizações internacionais, as Nações Unidas e a teoria geral dos mercados de integração regional. Dentro desse conteúdo, ao final, se houver um tempo ainda, eu sei que o professor Gustavo já analisou, eu gostaria de refletir com vocês algumas questões sobre direito humanitário e direitos humanos. Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui nesse chat, vai ser alguma pergunta. Bom dia, bom dia, bom dia. Alice, Ana Carolina, Tiago, Jade. Bom dia a todos. Vamos lá. Bom, pessoal, inicio a aula com, então, o primeiro ponto fundamental. Eu estou estabelecendo também com vocês a prova avaliativa, que é uma prova que vamos elaborar no dia 23 de junho, certo? Conforme previsão já constante lá do plano de ensino, certo? Sendo que a prova especial é dia 30 de junho, e cada professor fará em relação aos alunos que ficaram na sua disciplina, e no dia 14 de julho, o nosso G2. De qualquer sorte, eu realmente tive um pequeno problema com a outra turma, que eu inverti, eu tenho 159 na frente, na verdade era primeiro 169, mas nada que se prejudique. Solução pacífica de conflitos internacionais. Quando eu falo de solução pacífica de conflitos internacionais, eu estou fazendo uma relação estritamente vinculada à Carta da ONU. Quando a ONU foi criada, pessoal, em 1945, o grande adágio, o grande núcleo da organização era, como vocês já sabem, a manutenção da paz e da segurança internacionais. E vejam que
Dentro deste aspecto, ressalta-se o propósito da organização estabelecido no artigo 1º, número 1, que diz: manter a paz e a segurança internacionais e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças da paz e reprimir atos de agressão ou qualquer ruptura da paz e chegar, aqui a palavra, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios de justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução de controvérsias ou situações que possam levar à perturbação da paz. Vejam que o propósito originário e mais importante da ONU é a utilização dos meios pacíficos para a solução dos conflitos internacionais. Assim sendo, pessoal, eu estabeleço, em complementação deste propósito, um princípio básico que estabelece-se através do item 4 do artigo 2º, quando fala dos princípios da organização. E vejam que diz: todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Bom, pessoal, vamos imaginar, então, o momento histórico em que nasce a Carta da ONU, em 1945, certo? Quando, excepcionalmente, nos estruturamos diante do grande propósito, paz e segurança, e elencamos que ele só poderá ser alcançado se utilizarmos na solução dos conflitos entre Estados um método de solução pacífica de conflitos. Adiante, vamos falar depois, vamos verificar outros elementos constantes deste mesmo objetivo, destes propósitos e destes princípios. Assim sendo, pessoal, quando a ONU recebe um membro na sua organização, como um clube recebe o associado, ela, na verdade, impõe o seu regulamento. E este regulamento, todos sabem, ele é, em princípio, obrigatório. Porque se eu quero participar de uma associação, de uma organização, eu tenho que respeitar os seus ditames. E quando se estabelece a regra de utilização dos meios pacíficos para a solução, a ONU está querendo dizer: a guerra está proscrita, a guerra é proibida. E diz mais lá na organização adiante: estas ditas guerras unilaterais ou bilaterais ou multilaterais entre Estados devem acabar. Só quem pode fazer guerra, e a chamada guerra justa, é a própria ONU. E guerra justa é a ponderação básica da ONU ao dizer a seus Estados: qualquer litígio que você se envolver com outros Estados, você deverá trazer à organização para que ela, em análise do caso concreto, assuma o compromisso de intervir neste conflito, até, se for o caso, pelo uso da força ou pelo uso da guerra. Então, vejam, a ONU legitima a guerra, mas apenas e exclusivamente em seu favor. Ou seja, todos os Estados, quando adentram a ONU, estão obrigados a outorgarem à ONU uma espécie de procuração. Procuração esta que é a autorização para a organização fazer ou intervir em seu nome nestes conflitos.
E, evidentemente, que a guerra justa vai se adequar dentro de certos parâmetros. Por exemplo, o respeito estrito às leis e os usos de guerra. A necessidade de que a guerra, antes de qualquer outra coisa, seja uma resposta a uma agressão prévia. Portanto, é apenas resposta e não ato de coerção. A ONU não pode tomar nenhuma fórmula ou intervir de qualquer fórmula dentro do sistema da organização, senão para resposta a uma agressão prévia a um Estado, para que se torne justa a guerra. Vejam no conflito chamado Guerra do Golfo. Alguns de vocês devem se recordar. Na Guerra do Golfo, o que aconteceu? O Iraque invadiu o Kuwait, e nestas circunstâncias infringiu uma regra basilar do direito internacional, que é o dever de não intervenção nas soberanias alheias, o dever de não intervenção na jurisdição de outro Estado, o dever de nunca intervir senão através de meios alcançados pelo direito internacional. Então, vejam, quando nós estabelecemos o panorama de um conflito, a ONU recomenda, primeiro, vamos utilizar dos meios pacíficos. E, afinal de contas, quais são estes meios pacíficos? Nós vamos distinguir 3 modos de solução pacíficas de controvérsias. Primeiro, os meios chamados diplomáticos. Segundo, os meios judiciais. E terceiro, os meios coercitivos. Eu já antecipo a vocês que ali no nosso Moodle eu juntei um slide relativamente a estes pontos que podem ser plenamente utilizados por vocês. É uma espécie de sumário dos assuntos e vocês, evidentemente, poderão complementar com a bibliografia especializada. Certo? Muito que bem, então vamos ver quais são estes meios que a ONU admite e que, inclusive, exige de seus membros. Em primeiro lugar, os meios diplomáticos. O que são meios diplomáticos? Quem poderia me responder? O que são meios diplomáticos? Alguém sabe? O que é diplomacia? Em primeiro lugar, é uma arte, né? Mais apropriadamente, a arte da negociação. A arte da justaposição de interesses. A arte da solução mais amistosa de conflitos internacionais. Ou seja, todos os estados se compõem de órgãos das relações internacionais. No nosso país, através do Ministério das Relações Exteriores e também dos agentes diplomáticos. Ora, a existência deste quadro dentro do cenário internacional, e este é comum no mundo inteiro, está estabelecendo exatamente este panorama de conflitos pacíficos, ou solução pacífica de conflitos. Quando se estabelece, então, essa solução pacífica de conflitos, nós podemos usar uma subdivisão dos meios diplomáticos. Em primeiro lugar, um conflito diplomático envolvendo, vamos começar com um exemplo, Brasil e Argentina. Vocês comumente estão vendo que o noticiário, o rádio, a televisão, estão nos trazendo a ideia de que há um conflito constante a nível comercial. E este
atrito comercial entre os estados ocorre por uma questão de rivalidade, em primeiro lugar. Esse é o aspecto meramente emocional. Mas, acima de tudo, ele tem fulcro na ideia de que se a Argentina receber certos produtos do Brasil e o Brasil receber certos produtos da Argentina, o mercado interno se desabastece. E isto faz com que os preços caiam, o produtor não tenha renda, e aí por diante nós estamos verificando que este conflito de natureza comercial pode diplomaticamente ser resolvido. Basta, para tanto, que se negociem diplomaticamente uma fórmula direta de solução. Ou seja, a Argentina e seus representantes, o Brasil e seus representantes encontram-se num encontro comum e aqui, neste encontro, eles debatem acerca do problema. Por que existe o conflito comercial? Quais os fundamentos deste conflito internacional? Por que este conflito continua persistindo? Como podemos resolver? Vejam, a negociação direta é este bate-papo de natureza oral, não necessariamente escrito, que é mantido não só pelos chefes de Estado, mas também pelos agentes diplomáticos, que são convocados para essa atividade. Diante disso, vamos imaginar que neste conflito, o Brasil e a Argentina, como diversas vezes já ocorreu, chegam a um denominador comum. Resolvem o conflito por ponto A, ponto B e ponto C. As fronteiras se reabrem e, concomitantemente, nós assinamos um tratado dessa negociação que, na verdade, é um objetivo de cumprir aquelas decisões de boa-fé. Vejam que a negociação direta tem uma característica bem específica, qual seja a característica de que o Estado, certo, está envolvido com poucos outros estados, 2, 3, no máximo 4. Porque negociar diretamente significa trocar ideias, par em par. E, evidentemente, que quanto maior o número de países envolvidos, isso se torna impossível. Então, vejam, característica básica, o número diminuto de de países envolvidos no conflito. Brasil e Argentina facilmente podem negociar. Brasil, Uruguai, Paraguai e o Uruguai podem negociar, são 4 estados. Aliás, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, este tratado, na verdade, é um tratado que estabelece que a negociação entre eles será sempre direta. Depois foi alterado para a arbitragem, mas, de início, foi o sistema das negociações diretas, porque elas são viáveis. Por outro lado, quando o conflito envolve, vamos por 10, 20, 30 países, que natureza de conflito? Por exemplo, a questão do mar. Os estados costeiros ao mar, todos eles têm direito a um pedaço deste, como sua área territorial, o que chamamos de mar territorial. Durante muitos e muitos anos, este conflito foi sendo desenvolvido e nunca se chegou a um denominador comum, porque os estados regrediam, progrediam, voltavam ao que era e não conseguiam evoluir dentro de um número, dentro de uma limitação específica. Até que, em 82, reuniu-se uma grande convenção da ONU na Jamaica, na cidade de Montego Bay. E essa grande convenção internacional objetivava estabelecer os limites do mar territorial, de todos os estados que têm fronteira com o mar. E ali se conseguiu obter um número
E um número que se tornou bem apreciável, porque ele passou a ser adotado por quase todos os países do mundo. A Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar, na verdade, constitui-se um episódio em que conseguimos resolver os sérios problemas de natureza jurídica sobre os limites marítimos, estabelecendo que o limite marítimo de todos os estados, com fronteira para o mar, seria de 12 milhas náuticas. Estas 12 milhas, então, são regras a serem aplicadas a todos os países que subscreveram a Convenção da Jamaica. Vejam, como é que eles resolveram isso? Negociando pessoalmente, que não foi. Eles, na verdade, marcaram o segundo tópico de solução de conflitos: os congressos e as conferências internacionais. Os congressos internacionais exatamente visam reunir no campo de atuação de um grande palanque, de uma grande plateia de países, para a discussão de temas relativos ao assunto objeto do litígio. O objeto do litígio era a extensão marítima, porque cada estado queria estabelecer a sua extensão, invariavelmente muito superior àquelas que realmente são devidas, criando entraves de toda ordem sobre o mar. Vejam que, reunidos mais de 50 plenipotenciários, mais de 50 membros da comunidade mundial que estavam interessados na resolução dessa questão, eles passaram a debater nessa conferência, discutir, organizar rodas de assunto relativo ao tema e, finalmente, agregando-se os pareceres daqueles mais adequados, chegou-se à limitação de 12 milhas. Vejam, 50 países resolvendo uma questão de 12 milhas. Isso é algo excepcional. Invariavelmente, os grandes congressos e conferências não conseguem um número adequado para dizer esta convenção é ou tem um efeito obrigatório eficazmente. Não é isso? Então, o que eu devo dizer a vocês? Devo dizer que o congresso e a conferência têm como particularidade também a negociação, mas a negociação em grande número de estados em conflito, porque não é viável a negociação direta, e porque os temas devem ser amplamente debatidos, e porque o local onde se realiza, ou dele vai sair, um tratado internacional, como ocorreu na Jamaica, em Montego Bay. E todos os tratados internacionais, invariavelmente, têm o nome da cidade em que foram realizados. Exemplo, a Convenção de São Francisco, ou a Carta da ONU, realizada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A Convenção de Assunção, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, que, na verdade, estabelece qual a regra? A regra de que os países vão se integrar economicamente. Por isso o nome Assunção, e assim por diante. Ocorre, meus queridos, que esses acordos internacionais, seja de um número diminuto de estados ou de um grande número de estados, visam a negociação, a transação, o acordo, o acerto e a solução definitiva das questões postas. Muitas não conseguem chegar a essas realidades. E vejam, por exemplo, a questão vinculada ao protocolo de Quioto, que tratava da necessidade de redução dos gases do efeito estufa sobre a humanidade. A Convenção de Quioto, pessoal, ela, na verdade, iniciou com um projeto, um propósito. Em números de 1990, a redução proporcional da ingerência de gases sobre a comunidade mundial era de 60%. Teríamos que reduzir 60%. 60%.
Ao final da reunião, ao final da convenção, sabe o que se conseguiu como meta de solução do problema? A redução de 5% apenas. Vejam, de 60 para 5. Porque a discussão foi tão intensa dentro do congresso e da conferência que pouquíssimos conseguiram reproduzir a ideia generalizada de 60%, chegamos apenas a 5%. O que demonstra exatamente uma quase falência do sistema do protocolo de Kyoto. Certo? Todos os acordos internacionais, então, são invariavelmente realizados ou negociados dentro de congressos e conferências. Por outro lado, imaginem uma terceira situação. Uma situação que envolve o rompimento das relações entre dois ou mais estados. Ou seja, os estados normalmente mantêm relações amistosas, relações diplomáticas. Se essas relações se cortam por qualquer motivo, se elas se paralisam, se elas se suspendem, ou até se extinguem, nós temos que saber que estas relações devam ser resolvidas de alguma forma. Não há possibilidade de negociar-se diretamente, não há possibilidade de realizar-se um congresso e uma conferência. As partes estão rompidas. E aí intercede-se um terceiro na relação, que pode ser um Estado, que pode ser uma pessoa, e este terceiro vem à relação para trazer as partes que estão afastadas para voltarem a se reunir e discutir a questão. O objeto desta medida diplomática é o denominado bons ofícios. Ou seja, alguém bom oficiante aproxima as partes para negociar. Vamos pegar o mesmo exemplo. Brasil e Argentina negociaram a formalização, não conseguiram obter e romperam-se. Não mantém mais comunicação entre si. O Uruguai, que é membro do Mercosul e tem interesse na manutenção das relações entre todos os seus membros, pode se oferecer para ser bom oficiante. A sua função será de aproximá-los, apenas exclusivamente isso. Porque se ele conseguir aproximar os dois estados, eles voltam a negociar. Seja por negociação direta, seja por congresso e conferência. Não é verdade? Muito bem. Então, os bons ofícios podem ser requisitados pelos litigantes, ou seja, gostaríamos que o Paraguai viesse dar assessoria para a gente conseguir reaproximar-nos, ou pode ser oferecido, como o caso do Uruguai, por exemplo. Tanto um caso quanto o outro não envolve nenhum conflito, apenas uma tentativa de solução. Agora, se o bom oficiante for eficaz na sua tentativa, evidentemente que vamos chegar a um denominador, porque as partes vão buscar o acordo, a solução e a discussão dos temas. Retirando-se, então, o bom oficiante, porque atendeu o seu objetivo. Concomitantemente a isso, nós temos a ideia da chamada mediação. A mediação também é a intervenção amistosa de um terceiro estado ou pessoa, cuja função não é só aproximar as partes. A função básica é trazer consigo a solução da questão. Um exemplo clássico dessa situação ocorreu num conflito entre a Argentina e o Chile, ao sul da América do Sul, no famoso caso do Canal de Beagle. O Canal de Beagle, uma região de natureza litigiosa entre os dois estados, não se estabeleciam ainda nenhuma fórmula de limitação que um ou outro estado admitisse. Os dois romperam-se. Os dois não negociavam mais, não conseguiam. Então, se utilizavam meios mais drásticos, como proibir a navegação para um estado e para o outro,
o que não resolve o conflito também. Até involui a nível econômico, de qualquer sorte, certo? No caso concreto, houve a intervenção do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, por sua representatividade religiosa, que na verdade é a religião católica mais desenvolvida nos países da Argentina e do Chile, essa representatividade do Papa fez com que ele, trazendo a solução do conflito, conseguisse resolver a séria situação dos limites. Vejam, a mediação é ativa, ela funciona como um trunfo que, na verdade, está sendo desenvolvido por um terceiro que vai buscar a solução. Temos um caso concreto entre o Peru e o Equador também. Há uma antiga revolta e disputa sobre uma linha de limite entre as montanhas divisórias dos territórios, né? E, como tanto, houve também uma mediação internacional solicitada por eles, no qual interveio o presidente norte-americano, que era Bill Clinton na época, e o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, na época. Tanto Bill Clinton como Fernando Henrique Cardoso conseguiram mediar e trazer a solução do conflito, tornando eficaz a solução e consolidando um acordo internacional entre os Estados, resolvido, portanto, pacificamente. Então, vejam, as fórmulas de atuação no cenário dos conflitos diplomáticos ou de natureza diplomática estão envolvidos nestes 4 exemplos, que, na verdade, são os mais desejados, por serem os mais amistosos. Não obstante, alguns conflitos têm uma natureza estruturalmente jurídica, estruturalmente determinada por má interpretação de um tratado pelos Estados-membros do tratado, ou porque as disposições do tratado foram descumpridas. Então, vejam, se nós temos a repercussão de um conflito jurídico este, que evolui, se torna grave e que tem que ser resolvido, nada melhor do que resolvê-lo à luz da solução judiciária. Ou seja, temos um tribunal da ONU chamado Corte Internacional de Justiça, com sede na cidade de Haia, na Holanda, onde se discutem conflitos entre Estados. E só conflitos entre Estados. Ora, se eu, como Estado, e você, como Estado, decidirmos resolver o conflito à luz da decisão judiciária, porque ninguém melhor do que os juízes permanentes para resolver assunto de sua competência estrita, competência essa que evolui dentro do conhecimento como um dos maiores, dentre os maiores representantes exponenciais do direito internacional, por que não utilizarmos os juízes da Corte? São 15 juízes de nacionalidades diversas. Por que não utilizá-los? Estes juízes, na verdade, eles estão lá permanentemente reunidos para resolver conflitos entre Estados. Agora, pessoal, vejam bem, não é o conflito internacional jurídico não tem a mesma conotação de um conflito, certo? De outra natureza. Porque o conflito internacional jurídico, para que a Corte Internacional manifeste-se, dando a sua decisão, tem que ser provocado pelas partes. Ou seja, Brasil e Argentina estão litigando questão de um determinado tratado que está sendo mal interpretado pelas partes,
eles, para resolver a questão, não vão entrar uma ação contra o outro. Não existe réus no processo internacional. Existem partes interessadas que se unem para resolver a questão sob o ponto de vista jurídico. Porque ninguém é melhor que o juiz para dar a interpretação e o sentido e o alcance dessas decisões. E assim sendo, a Corte Internacional de Justiça, no caso, por exemplo, da interpretação de tratados, é o melhor organismo que é capaz de resolver este tipo de conflito. Ora, se isto é verdade, nós temos que imaginar, então, que este conflito vai ser resolvido à luz do direito. E que as decisões dessa corte, depois que os estados em conflito optaram por essa solução, ela será obrigatória. Porque a jurisdição da corte, invariavelmente, é facultativa, mas ela é obrigatória quando as partes optaram por ela. Ou ainda, quando a decisão vir constante de um tratado internacional. Ou seja, os dois estados fizeram um tratado e lá no início do tratado eles estabeleceram quaisquer conflitos envolvendo este contrato, este acordo, este tratado, será resolvido pela Corte Internacional de Justiça. Também, neste caso, a obrigação é eficaz, eficiente, obrigatória, e se a parte não cumprir, porque na pelagem definitiva será convocado o Conselho de Segurança da ONU para executar a decisão proferida. Até porque a Corte Internacional de Justiça não tem departamento executório, ela só dá as sentenças. Mas o Conselho de Segurança pode, de fato, impor a decisão. Muito bem. Dentro da estrita esteira dos tratados internacionais violados, descumpridos, nós temos que muitas das disposições desses tratados, ou mesmo outros princípios do direito internacional, são violados por uma parte ou por outra, criando um novo conflito, mas um conflito de natureza, digamos, mais técnico. A Argentina tinha que entregar para o Brasil 300 toneladas de carne e o Brasil tinha que entregar para a Argentina 300 toneladas ou 300 sacas de arroz. O cumprimento das obrigações pelo número determinado não se cumpriu. Foram menores, tanto a carne quanto o arroz. Ora, nós temos que estabelecer, então, aqui uma questão técnica, e de técnica contábil, uma técnica financeira. A questão do conflito está envolvida no próprio tratado. E este conflito, pessoal, ele vai vincular-se a uma ideia muito importante, certo? Que quem vai resolver essa questão há que ser alguém com uma grande expertise no assunto. Se o assunto é contábil, se o assunto é econômico, se o assunto é vinculado a questões contratuais, estes assuntos podem ser resolvidos através de um outro meio supletivo de solução judicial de conflitos. E esta se chama arbitragem. A arbitragem, pessoal, é, acima de tudo, o quê? A arbitragem é um modo alternativo de solução de conflitos, onde as partes acordam entre si, ou seja, os litigantes resolvem entre si submeter a questão ao sistema arbitral, a um árbitro ou a um tribunal arbitral, seja o que for. Árbitro este que será escolhido pelas partes litigantes. Portanto, alguém que seja imparcial, certo? Alguém que tenha conhecimento e que possa tecnicamente resolver a questão. Este árbitro, vejo, escolhido pelas partes, evidentemente que não pode evadir-se da sua responsabilidade. Ele vai estabelecer o processamento de uma medida,
no sentido de fazer com que esta medida venha, de fato, a progredir trazendo a solução e também a busca de uma decisão obrigatória para as partes. Então, a arbitragem inicia-se pelo acordo entre as partes, que vão optar por ela, pela escolha do árbitro, pelo objeto da discussão e pela obrigatoriedade da decisão. Estas questões, portanto, são questões que têm que redundar numa solução dada pelo árbitro. E, evidentemente, que a arbitragem tem a grande primazia sobre a solução judiciária da corte pela rapidez da sua evolução, pela instantaneidade com que se resolvem os conflitos. Aliás, as partes podem até dizer, eu dou ao árbitro o prazo de 6 meses para nos dar uma solução. Pode. O árbitro vai ter que cumprir essa obrigação, estabelecendo quais as formas de provas que ele pretende e assim por diante. A decisão é uma decisão definitiva e é uma decisão inapelável e também sujeita à execução. Ok? Então, vejam, além da Corte Internacional de Justiça, que é a solução judiciária, temos o sistema arbitral, o qual deveríamos, ou devemos, se tivermos um certo tempo, estendermos em termos de seus conteúdos, e estruturalmente esta questão é analisada nos grandes contratos internacionais entre estatais. Ok? Bom, pessoal, adiante ainda. Quando se estabelece a solução de um conflito via diplomática ou via judicial, evidentemente está se buscando uma solução pacífica e que não tem um efeito arbitrário, coercitivo. Mas, muitas vezes, os Estados têm que se socorrer de medidas de força, sem que isso represente a guerra. Ok? Por quê? Porque as medidas de força, elas são equivalentes à ideia de que estamos rompendo o vínculo determinado na Carta da ONU. E essas medidas de força, muitas vezes se justificam porque elas serão aplicadas para responder a uma ameaça anterior de alguém. Se um Estado invade outro, eu teria o mesmo direito de invadir aquele? Não é sobre esse aspecto. Porque nós temos que definir, em primeiro lugar, o que é o conflito. Ou seja, quem agrediu quem? Que Estado agrediu o seu vizinho? Ora, o seu vizinho foi invadido, por exemplo, pelo Iraque. O Kuwait, que foi invadido, vai pedir à comunidade internacional para que se apliquem medidas pacíficas de solução daquele conflito e se retirem os iraquianos dos seus territórios. Quando se fala desta especificidade, nós estamos falando, na verdade, da abertura de uma possibilidade de uso dos meios pacíficos. É óbvio que, no caso de uma intervenção, não se conseguirá através das relações diplomáticas ou dos meios diplomáticos, muito menos pelos meios jurídicos. Porque o conflito que envolve uma guerra, invariavelmente, é um conflito que representa o próprio caos e que, objetivamente, tem que ser resolvido de uma forma mais drástica do que aquelas irregularmente utilizadas. Então, vejam, os meios coercitivos podem ser de várias modalidades. Por exemplo, primeiro, a retorção. Retorção com S, pessoal. A retorção, certo? A retorção é a resposta a uma agressão prévia cometida por um Estado contra o outro, através dos mesmos processos e mesmos meios da agressão sofrida.
repito, intervenção de um terceiro naquela relação. Desculpe, nada de intervenção de terceiro. A retorção é a possibilidade de responder por um ato infracional e gravoso contra o interesse de outra soberania. E essa soberania, diante do fato, poderá se levantar formalizando medidas mais drásticas para que se evitem as questões. É óbvio que não é o caso de uma guerra, o caso da retorção, porque a retorção, na verdade, ocorre em 3 exclusivas oportunidades. A primeira, a sobretaxação de produtos de exportação de um país em relação ao outro. O que nitidamente ocorreu no governo Trump, quando ele sobretaxou vários produtos brasileiros para evitar a concorrência com os produtos americanos. Obviamente que sobretaxação de produtos brasileiros, considerado o valor do dólar hoje, veio empobrecer o produtor, veio empobrecer também o intermediário. E, na verdade, muitos mantiveram estoques altíssimos e não puderam negociar, como regularmente negociavam. Então, eu tenho que tomar uma medida. Então, eu posso tomar uma medida que seria retorsiva e que se chama, por exemplo, sobretaxar produtos americanos que aqui ingressam. Dente por dente, olho por olho. Essa medida é antipática, né? Porque ela consolida depois uma espécie de círculo vicioso. Você fez isso, eu faço aquilo que você fez, eu farei de novo e assim vai indo. Nós tivemos alguns casos concretos de sobretaxação e que invariavelmente ocorrem. Então, vejam, é legítima a retorção, sem dúvida é legítima, desde que seja resposta a uma agressão prévia e decorrente de uma mera infração, não um crime nem um delito, certo? Agora, além da retorção, nós podemos utilizar da mesma medida de resposta, só que não pelos meios com que elas foram produzidas. Eu posso responder por outros meios e até eventualmente mais gravosos. Ou seja, se um Estado rompe suas relações com outro Estado, o que já é uma medida de coercitivo. Evidentemente que esse Estado, por exemplo, poderá se defender em função do motivo da quebra das relações diplomáticas. O motivo da quebra dessas relações diplomáticas, então, vai ensejar que esta represália seja dirigida àquele outro Estado que o infracionou através de medidas mais graves, como, por exemplo, um bloqueio pacífico. Isto é legítimo. Evidentemente que hoje se aconselha que, na hora de se buscar uma solução coercitiva, se consulte sempre a ONU, certo? Porque a ONU tem a possibilidade, através do Conselho de Segurança, ainda tentar resolver, em nome da comunidade mundial, aquele problema específico. E, nesse sentido, né, desenvolvendo a sua própria exigência regulamentar, ou seja, utilização de meios pacíficos contra controvérsias. As represálias, então, têm essa característica. Ela vai ser inserida dentro de um contexto de delitos internacionais cometidos. Vamos voltar um pouquinho para a retorção. Quando eu falei da retorção, eu dei o primeiro exemplo da sobretaxação. Teria um segundo exemplo. Quando houver discriminação de um cidadão nacional em relação a um cidadão nacional de outra comunidade. Discriminação. Vocês sabem que depois da edição de inúmeras medidas antiterrorismo pelos Estados Unidos após o 11 de setembro, nós fomos obrigatoriamente revisados, inspecionados, até presos
nos aeroportos norte-americanos quando para lá nos dirigíamos. Este ato, na verdade, em nome do antiterrorismo, na verdade, se tornava um ato bastante inconsistente, porque, na verdade, assim, por que eu sou visado, por que eu sou inspecionado de uma maneira tão gravosa, se os cidadãos europeus, por exemplo, não têm a mesma penalização? Por quê, pessoal? Porque eles têm privilégio e uma discriminação existe lá entre cidadãos latino-americanos, africanos, asiáticos, que têm que ficar numa longa fila de inspeção enquanto os outros passam direto pelas portas da área de imigração internacional. Isso é um ato de afronta. E, evidentemente, se houve um desprestígio ao cidadão nacional, o Estado que sofreu essa agressão poderá agir de modo mais gravoso até, se for necessário, mas, invariavelmente, o Estado age pela mesma moeda, pelo mesmo troco. Eu vou discriminar cidadão americano no Brasil. É óbvio que nós temos que imaginar e temos que nos lembrar que nós não temos o poder de fogo que os Estados Unidos têm em relação ao sistema seu sistema econômico e de sua potência militar, e, evidentemente, não pode ser dirigida um ato de represália tão forte contra um grande poder, um grande Estado. Nós nos encolhemos, eventualmente, e muitas vezes a gente não toma medidas de força para evitar uma ruptura maior ainda. Muito bem. E o terceiro exemplo de retorção é quando houver um aprisionamento de navios mercantes públicos brasileiros em águas territoriais estrangeiras ou em portos estrangeiros. Vamos imaginar que o Brasil deva para a Espanha determinado valor financeiro, uma dívida externa relativamente considerável. Quando se fala desta questão, nós muitas vezes vemos que o governo daquele país, para poder impor o pagamento, apreende os navios brasileiros que estão lá para exercer suas atividades de cabotagem, né? Comércio internacional em geral, e eles ficam prisioneiros até que se pague a dívida. Ora, essa é uma atitude altamente irregular. Então, eu estou dizendo que, se fosse o caso de retorção dessa hipótese, nós também teríamos a mesma moeda apreendendo, né? E respondendo pelo ato equivalente. Ok? Muito bem. Eu falei de represálias e vou falar de boicotagem. O que é boicotagem? O que é boicote? Boicotagem, em termos bem concretos, é a ruptura de relações comerciais entre Estados. Ora, vamos imaginar que o Brasil venha tomar uma atitude retorsiva contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem, como isso é uma represália, ele poderá tomar uma medida de maior gravidade, até porque foi ameaçado. Aí é uma questão de discussão diplomática, né? Mas veja, esta questão que envolve a boicotagem vai fazer com que o Estado rompa as suas relações diplomáticas, as suas relações comerciais com aquele outro Estado. Foi o que ocorreu entre os Estados Unidos e Cuba. Segundo a tese norte-americana, Cuba estaria infringindo o direito internacional por ter admitido a presença de um governante de esquerda no seu país, Fidel Castro. Isso, evidentemente, não é motivo, porque a gente não pode alegar que o Estado é inimigo porque tem uma outra ideologia eventual. Mas os Estados Unidos entendeu que aquilo ali era uma afronta ao seu Estado. Na verdade, se sentia assim como o dono daquele campinho, né, onde é a cidade, onde é a ilha de Cuba, e ali não queria intervenção dos soviéticos que estavam indo e vindo. Entendeu que isso seria um ato de afronta e rompeu relações, né, comerciais, boicotando Cuba durante muitos e muitos anos. Outro exemplo é o arresto ou a penhora internacional
que funciona também para o caso de navios e assim como de aeronaves em outros países. Ou seja, o Estado, para exigir do Brasil o cumprimento de uma obrigação, às vezes aprisiona, cometendo um ato infrator e coercitivo, autorizando, então, que o Brasil também tome uma medida até de maior gravidade. Tá? Então, vejam, a ruptura de relações comerciais, a ruptura de relações diplomáticas, certo? Em consequência dos mesmos atos gravosos, podem ensejar novos atos equivalentes. Temos ainda a figura do bloqueio pacífico. O bloqueio pacífico, pessoal, nada mais é do que a interrupção das comunicações entre os Estados. Um Estado infrator. Por exemplo, Iraque invadiu o Kuwait. Iraque vai sofrer um bloqueio pacífico porque não se retirou do Kuwait, como foi pedido pela ONU. O bloqueio pacífico significa interrompe-se por terra, por mar e por ar todas as fronteiras do território do Iraque. Ou seja, cria-se um estado de exclusão daquele território. Nós sabemos que sem comunicações um Estado não funciona. E vejam que isto tinha como objetivo evitar ainda a guerra. Mas, evidentemente, que está ali, no caso, na presença de armas. E a presença de armas determina uma resposta imediata e, na verdade, a erupção de uma guerra entre eles, como ocorreu de fato. Certo? Então, vejam, estas questões que envolvem um bloqueio também é uma medida antipática, mas que tende a, sobremaneira, resolver o litígio de uma maneira, parece mentira, mas ainda dita pacífica. Bom, pessoal, já nos aproximando do final. E eu gostaria de questionar vocês se tem questões, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma questão a ser feita? Eu deixo à disposição lá no nosso WhatsApp. Eu estou incluído agora, o professor Gustavo já me incluiu, eu já falei com alguns de vocês. Fico à disposição de quem quiser alguma coisa. Podem também me mandar via e-mail as questões que tiverem e fico à disposição para quaisquer dúvidas que tiverem. É um grande prazer estar com vocês e almejo todos um bom fim de semana a partir de hoje, porque vocês, na verdade, não me encontrarão até a semana que vem, ok? Muito obrigado. E se quiserem também informações sobre textos, questões, livros, etc. e tal, também estou à disposição. Ok? Um bom dia para todos. Imagina, a obrigação é minha, pessoal. Muito obrigado, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.